Dia da Vitória! 80 anos do Dia da Vitória. A tarefa de defender a memória soviética frente à fantasia ocidental. Reconhecer o papel central da União Soviética na vitória contra o nazismo incomoda a narrativa liberal ocidental, que insiste no revisionismo histórico por meio da política, do cinema e do jornalismo, para glorificar seu poder e legitimar sua dominação. Esse texto é da professora Verbena Córdola, uma colaboradora nossa lá da Bahia. Quais os destaques, Van? Esse é outro assunto essencial, né? Porque hoje é o dia da vitória, então estamos trazendo vários. Temos um especial praticamente na home aí da Diálogos do Sul Global, porque esse dia é fundamental para discutirmos o que realmente aconteceu, né? A verdade histórica dos fatos. A gente está vivendo uma época tão difícil, dura, em que a gente tem que ressaltar o óbvio, né? Tem que reforçar a ciência, ou seja, respeitar os historiadores. E o que a Verbena nos traz é que o cinema estadunidense, ou seja, Hollywood, desvirtuou completamente o debate, desvirtuou completamente a realidade, né? É o tal do revisionismo histórico, que consiste em pegar um fato histórico consolidado, cristalizado e reescrevê-lo, reformulá-lo com uma mentira, a partir daí, uma mentira. Então, quando a gente assiste filmes como O Resgate do Soldado Ryan, muito bonito, muito bem executado, mas mentiroso, o que nos dá a impressão é de que a Segunda Guerra foi decidida nas praias da Normandia, o que é falso, né? É um apagamento. Olha que interessante, Luiz Longini disse que a live caiu e voltou agora. De fato, eu estava vendo aqui os números, desmoronaram, né? Aqui de quem estava acompanhando. A gente precisa entender, Luiz, se isso é algo técnico aqui nosso ou o tema que a gente está falando é muito pouco aceitável aí para as plataformas, né? Bom, é sempre um mistério. Voltando, esse revisionismo histórico tenta colocar a bandeira estadunidense tremulando. Então, é sempre isso, né? A bandeira estadunidense lá tremulando, como se eles tivessem vencido. E a bandeira única dos Estados Unidos, porque nem respeita os aliados, né? Nem respeita os outros países que também lutaram, que também ali perderam soldados nesse confronto. E assim, se você pegar os números, os Estados Unidos perderam 500 mil soldados. Chegaram no final da guerra, chegaram simplesmente por uma... para ter a foto, chegaram para fazer a reconstrução, ou seja, chegaram já pensando no futuro, no depois. Quem botou o corpo, quem se sacrificou, quem perdeu 30 milhões, gente, 30 milhões de pessoas na guerra, foi a União Soviética. E a União Soviética comandada, liderada por nada mais, nada menos que Stalin. Então, Stalin que é demonizado, Stalin que é assim completamente execrado aqui no Ocidente, foi este homem e nenhum outro que impôs a derrota suprema ao nazismo, que matou Hitler. Então, tem até uma pergunta do Rafael, se a gente acredita ou não, aqui o Rafael, bem no começo da live, ele perguntou, vocês acreditam que Hitler se matou mesmo? Tenho minhas dúvidas sobre ele ter sido assassinado ou ter simulado, aí ele vai além, né? Ou ele ter simulado uma morte e ter ido morar nos Estados Unidos, onde teria se tornado um vizinho estranho, como um gato. Rafael, acho que a gente nunca vai saber, de fato, né? Mas eu vou confiar aí na historiografia soviética de que sim, ele foi levado ao suicídio porque ele não queria se render a Stalin, no caso. Porque era um grande covarde também, né? Grande covarde. Isso é importante dizer, Jorge. Os nazistas foram grandes covardes. A extrema-direita é covarde. É isso que eles são. Os bolsonaristas do 8 de janeiro são covardes. Pazuello e Bolsonaro são covardes. Donald Trump é um covarde. Então, essas pessoas são covardes, se escondem atrás do poder, atrás dos discursos de ódio e colocam os outros para lutar, os outros para morrerem, né? O caso de 8 de janeiro é lúcido, assim, transparente. Por quê?
botaram as tiazinhas do Zap na linha de frente para irem lá fazer a falcatrua toda que foi feita no Congresso Brasileiro, e hoje choram dizendo, ai, pobrezinha da tia do Zap. Elas são vítimas? São, mas elas também são responsáveis pelos atos que fizeram. Só que é isso, enquanto tudo isso, o Bolsonaro estava onde? Nos Estados Unidos, bem seguro, entendeu? Então, isso que a gente vê hoje é o retrato do que foi o nazismo, do que foi o fascismo de Mussolini, do que foi os governos Franco, entendeu? Então, todo esse fascismo, todos esses líderes fascistas foram grandes covardes. Muita gente relatando aqui que caiu o YouTube, pelo jeito acho que é problema do YouTube mesmo, gente, não foi nem do programa em si. Provavelmente o programa vai ficar salvo lá, quem quiser depois voltar atrás para assistir, acho que é tranquilo. Foi um problema, acho que do YouTube menos para algumas pessoas, talvez não para todo mundo, eu não sei. Ivan, falando já um pouquinho do texto, né? A professora Verbena começa de uma forma assim maravilhosa. Eu amo assim sentir a ironia em texto e eu acho sensacional. Ela começa com algo como: contam pra gente que foram os estadunidenses que derrotaram Hitler, que Churchill salvou o mundo, que o dia D foi a grande virada da guerra. Repetem tanto essa história, e aí eu faço um abre aqui em filmes, livros, discursos, que quase a gente engole, quase. Mas cadê o sul global nessa narrativa, né? Cadê os 25 milhões de soviéticos que morreram esmagando o nazismo na frente oriental? Cadê os soldados indianos, africanos, árabes, latino-americanos que lutaram e sangraram nas trincheiras da Europa, enquanto suas próprias terras ainda gemiam sob o colonialismo? Mas aí detalhe, né? Por que na versão hollywoodiana da guerra os heróis têm que ter bandeira de estrelinha e sotaque britânico daquele bem infantilizado? Enquanto isso, a Índia, explorada até o osso pela Inglaterra, teve 2,5 milhões de voluntários lutando contra o fascismo. O Brasil mandou a força expedicionária. Os mexicanos, os águias astecas. A Argélia resistiu sob o jugo francês. Mas isso não vai virar blockbuster. E sabe por quê? Porque o imperialismo que combateu o Hitler depois apoiou ditaduras, invadiu países e manteve meio mundo sob suas colônias. E aí vem o coleguinha liberal, Mas George e o Churchill. O Churchill era um cara legal. Aquele careca safado, gente, é o mesmo que deixou milhões de indianos morrerem de fome em Bangali. Os Estados Unidos financiaram nazistas depois da Guerra Fria quando lhes convinha, para adquirir a tecnologia que eles usavam na tortura. A queda do nazismo não foi um presente do Ocidente, foi conquistada com muito sangue global. Sangue que a história oficial apaga. Mas nós, né, Van, aqui do Sul Global e da Diálogo do Sul Global, não vamos esquecer, não deixamos vocês esquecerem também. Acho que eu me exaltei um pouquinho. Desculpa, gente. Não, Churchill, tá desculpa. ótimo. Não, é isso mesmo. E é o seguinte, né? A União Soviética lutou 3 anos sozinha, os aliados não estavam na guerra, tá? Então, isso é importante. A gente tem esse marco, a efeméride. Uma efeméride, gente, não é simplesmente um fato do passado que não tem relação com o futuro. Não, uma efeméride, que é uma data comemorativa de algum fato histórico, algo que aconteceu, ela é importante por quê? Porque é possível relacionar com o presente. Então, nós temos também... poxa, agora eu preciso achar aqui entre as 700 abas que eu tenho aberta aqui, ó. Peraí que eu vou indicar outro texto aqui na Diálogos do Sul Global. Peraí. Ó, deuses. Enquanto isso, enquanto ela procura o texto, gente, não esqueçam que estamos nos últimos minutos para você concorrer a um e-book. Eu aumentei um pouquinho, eu ia terminar quando a gente chegasse na última, mas como caiu aqui a live e voltou para vocês, últimos minutos. Corram enquanto dá tempo, depois não adianta chorar. Temos já 62 pessoas aí concorrendo, hein? Aqui, ó, tem um outro texto muito interessante, também na Diálogos do Sul Global, com o seguinte título: Terceiro Reich segue vivo na Europa graças à aliança histórica entre elites e nazismo. Esse texto é muito interessante, ele vai na mesma linha da live que realizamos nesta semana, na quarta-feira, com o Leonardo Argolo, também está aqui no YouTube para vocês assistirem. O Leonardo, historiador brilhante, fez aí, trouxe um lindo histórico, muito interessante essa entrevista com ele. Um histórico que traz a seguinte questão:
o avanço soviético foi impedido, né, pelos aliados. Então, os aliados, ou seja, a frente liderada pelos Estados Unidos, impediu que a União Soviética avançasse e terminasse o trabalho começado. Alguém aqui perguntou por que... perguntou que... Não, a Índia... Ai, caramba, são muitos comentários, né? Mas... Aqui, ó. A Bárbara Hiroshi Tabata. O erro dos comunistas foi parar e não continuar marchando até acabar com todos os nazistas, impedindo assim a fuga para os Estados Unidos e a criação da OTAN. Brilhante comentário. Mas eu diria que não foi um erro dos comunistas. Eu diria que, na verdade, foi uma imposição praticamente, né, dos aliados. Então, essas figuras intelectuais, essas figuras pensantes do nazismo, algumas foram para o Tribunal de Nuremberg, algumas, poucas, mas a maioria foi reaproveitada. A maioria foi para os Estados Unidos e ajudou a fomentar, ajudou a criar a indústria de guerra dos Estados Unidos. E boa parte deles ficaram na Europa e foram reaproveitados pela OTAN. Então, a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, supostamente uma organização criada para defender a Europa no caso eventual de uma ameaça da União Soviética, no caso de uma agressão da Rússia, né, porque aí na Guerra Fria nós tínhamos a União Soviética e depois, desfeita, a OTAN continua, veja, foi criada para conter a União Soviética, mas continua agindo hoje contra a Rússia. Só que você imagina o seguinte, foi a União Soviética que libertou a Europa, e se cria a OTAN para impedir o avanço da União Soviética sobre a Europa, sendo que quem marchou na Europa, quem foi lá e ocupou países europeus, foram os próprios europeus, foram os alemães, e não os soviéticos. Os soviéticos libertaram. Então, vê como a história é deturpada. E um dado interessante também é o seguinte, que logo após, né, a vitória dos soviéticos, na França, por exemplo, se você me perguntasse, havia o entendimento de que foram os soviéticos que venceram a guerra. Mais de 60%, 65% da população sabia que foram os soviéticos que venceram a guerra. Só que hoje, depois de tanta propaganda estadunidense, tantos filmes de Hollywood, o que a gente vê é que as pessoas acreditam que foram os Estados Unidos. E não foram os Estados Unidos. Então, hoje é um dia importante, não só hoje, sempre é importante, mas é importante demarcar que quem ganhou a guerra foram os soviéticos, que botaram a bandeira soviética, aí essa foto é maravilhosa, brilhante, sobre o Reichstag, né, o Reichstag alemão, e não a foto da bandeira na Normandia. A Batalha de Normandia foi uma entre várias. Agora, Stalingrado e a Batalha de Kursk, essas batalhas foram decisivas, foram essenciais para o fim do avanço do nazismo. Uma outra questão interessante, que pouca gente sabe, é que Hitler tinha uma ambição de expandir o Império nazista para fora dos domínios europeus, para a América Latina, inclusive, com uma ideia de recolonização nos moldes do que Israel está fazendo hoje com a Palestina, uma recolonização e uma reescravização dos latino-americanos. E quem nos permite hoje ter liberdade mínima ainda, né? E também não somos aí os mais livres do mundo, mas quem nos permitiu ter a liberdade foram os soviéticos, foram os comunistas. Foram os comunistas. Então, essa coisa de que os comunistas querem matar a criancinha, de que os comunistas querem nos oprimir, de que os comunistas vão tirar nossa liberdade, é mentira mais absoluta. Foram os comunistas que garantiram a nossa liberdade. Então, viva os comunistas! E algo assim muito polêmico que eu vou dizer agora, viva Stalin! Foi Stalin quem comandou o Exército Vermelho sobre os hitleristas, sobre os nazistas, com muitos erros, barbaridades, mas é graças a essa figura que hoje a gente está na situação que estamos. E não a Churchill, e não a Roosevelt, e não a qualquer outra figura, como você bem disse antes. E fica aí uma autocrítica, né? Porque se os americanos não proíbem o nazismo nos Estados Unidos, para vocês perceberem como... Será que eles odeiam tanto? Eles combateram uma coisa que eles não proíbem, uma ideologia no país deles, que eles sabem o que é. E a gente
a própria esquerda meio que tem vergonha de bater no peito com o comunismo, de entender a importância dele, e mesmo que ele não seja, vai, Ivan, muitas pessoas consideram que o comunismo não é uma coisa que não é viável, que ele é um horizonte muito longe, mas ainda assim, ele é um horizonte. Eu acho que o Breno Altman fala muito sobre isso, sobre a esquerda ter alguma coisa para olhar, mesmo que seja muito longe, e a gente falar, não, ó, é ali que eu quero chegar. Se a gente não tem isso, a gente não tem nada. O que a gente tem Jorge, hoje? Oi. eu quero fazer nesse sentido que você traz uma outra provocação, né? Hoje a gente tem 3 países que se auto-reivindicam comunistas, que são China, Cuba e Vietnã. Será que o capitalismo de Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, ou Brasil, que seja, é superior a esses 3 países? Quem está melhor hoje? China e Vietnã ou o Brasil? Então, quem está melhor, os comunistas ou os capitalistas? Quem tem mais direitos hoje? Vamos trazer isso? Ah, porque na China são escravizados. Não são. Hoje eles têm muitos direitos. Eles passaram por uma fase muito difícil, passaram por um momento, mas eles sabiam, eles tinham um horizonte, sabiam onde iam chegar e por que estavam fazendo aquele sacrifício. Um sacrifício consciente. O que a gente faz hoje, que a gente trabalha aí 18 horas, a gente tem motoristas de aplicativo vendendo a alma para ganhar trocados para o capitalismo, quem é mais explorado hoje? Tá? Então, a gente aqui trabalhando em home office, trabalhando com a internet, cara, eu vejo esses influencers são escravos do algoritmo, são escravos da internet. Qual a liberdade que eles têm? Enfim, então fica esse debate, fica essa reflexão. China, Cuba e Vietnã contra Estados Unidos, Inglaterra, França, em nome de um punhado de pessoas muito bem-sucedidas, capitalistas, burgueses, etc., nós temos uma maioria oprimida, neo-escravizadas, vamos dizer assim, né? Porque também não vamos banalizar o que é a escravização, mas nós temos esse contexto dos trabalhadores. Tá? Enquanto em Cuba, a gente vê que as pessoas, apesar de terem um salário muito baixo, elas têm educação, elas têm saúde garantida de altíssimo nível, trabalho,